Um conceito que causa muita confusão na cabeça de muitos profissionais de TI é a diferença entre switch router e ponto de acesso ou access point. Então, como sempre nos nossos vídeos, vamos ver hoje de maneira bastante simples qual é a diferença entre esses três conceitos. Normalmente os desenhos que a gente usa, esse é o desenho para roteador, esse quando a gente usa o diagrama para switch e isso para um ponto de acesso para um Wi-Fi. E eu já adianto, isto daqui na direita não é um roteador, não é tecnicamente correto chamar esse equipamento aqui de roteador. Isso não tem nada a ver com o tamanho. Existem roteadores pequenos, o roteador pode ser uma caixinha muito pequenininha, não tem nenhum problema. O que define o que é ou não um roteador não é o tamanho, não é o tipo de conexão, é o que ele faz. Então vamos ver aqui primeiro o que é um roteador. Um roteador ele interliga redes. Isso talvez vá um pouco contra o conceito que alguns de vocês tenham de que o roteador é o que liga com a internet. Não necessariamente. Não é errado falar que o roteador é algo que liga com a internet, mas ele é muito mais do que isso. O roteador ele interliga redes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, eu tenho aqui na esquerda a nossa rede, eu tenho um roteador e você fala, veja só, ele está ligando com a internet. Na verdade, não. O que a gente chama de internet é um monte de roteadores todos interligados. E eu tenho aqui esse roteador, que é o nosso roteador, ligando a nossa rede nessa outra rede. Aí você vai falar, mas é uma conexão interna lá da operadora. É uma rede. E é uma rede que depois vai ligar com uma outra rede, que vai ligar com uma outra rede, que vai ligar com a rede que tem a informação que a gente precisa. Então a internet é uma grande coleção de redes conectadas por roteadores. Então, um roteador é o que interliga redes. É que na grande maioria das vezes a gente está acostumado a ver aquela caixa que liga a nossa rede com a rede da operadora. Por isso a gente acha que roteador é o que liga com a internet. Mas a definição correta de roteador é qualquer coisa que interliga redes diferentes. Então, tem aqui alguns exemplos. A gente tem roteadores de grande porte, normalmente usados em operadoras, roteadores de médio porte, usados dentro de empresas, dentro de grandes corporações que têm várias redes diferentes. E eu tenho aqui roteadores de pequeno porte. E alguém vai gritar, pô, peraí, você acabou de falar alguns slides atrás que isso aqui não era um roteador, e agora você usa o desenho para falar que é roteador? Calma, vocês já vão entender. Bom, switches. O que é um switch? Ele interliga equipamentos dentro de uma mesma rede. É o oposto do roteador. Então, o roteador interliga redes, o switch interliga equipamentos dentro dessa rede. Então a gente pode falar que um roteador é um equipamento que interliga switches. Não é uma definição 100% correta, mas é aproximada. Eu tenho aqui o roteador, que a gente já viu que liga com a internet, que liga com outras redes, e eu tenho aqui vários switches. E dentro dessa rede eu coloco os meus servidores, as minhas impressoras, os meus desktops. Então o switch é o que faz a ligação desse monte de máquinas. E aí eu posso ter switches de grande porte, switches de pequeno e médio portes. Inclusive a gente tem um vídeo que explica a diferença entre switch de core, switch de distribuição, switch de borda. Eu vou deixar nas observações para quem quiser mais detalhes. E vocês aqui vão reparar que até são, na aparência, muito parecidos com os roteadores, porque são equipamentos para aplicações de grande porte, então você precisa ter redundância, são equipamentos para hacks, então eles têm mais ou menos a mesma cara. O que muda realmente entre o switch e o roteador é a funcionalidade, como a gente viu. O roteador interliga redes e os switches interligam equipamentos da mesma rede. E eu posso ter, inclusive, switches Layer 3, que são switches que ele fazem as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente também tem um vídeo sobre isso que eu vou deixar nas observações. E a gente pode ter switches de pequeno porte. E alguém vai falar, pô, mas peraí, olha de novo aí, o mesmo equipamento que você falou que era roteador e que não era roteador e agora aparecendo como switch. Vocês estão começando a entender. Pera um pouquinho. Essa é a traseira típica dessa caixinha que todo mundo chama de roteador e que eu disse que que não era boa ideia a gente chamar de roteador. Repara, na parte de trás dessa caixa tem um grupo de portas e esse grupo de portas é um switch. Esse grupo de portas se comporta como um switch. Então, a gente está vendo que tem alguma coisa de diferente nessa caixa, ou seja, aquela caixinha que muita gente chama de roteador, ela não é só roteador, ela é switch e o que mais? Bom, ponto de acesso. O que é um access point? A gente pode dizer que o access point ele é um switch sem fio, ele é um switch Wi-Fi.
Novamente, não é uma definição 100% exata, mas ajuda a gente a criar um modelo mental. Então, ele é uma caixa que liga os equipamentos dentro de uma mesma rede sem fio. Eu posso ter vários access points na minha rede para criar várias dessas nuvens, vários desses grupos, e o access point é o que conecta esses equipamentos Wi-Fi para a rede cabeada. Por isso o nome, o ponto de acesso, é o ponto de entrada dos equipamentos sem fio para dentro da rede cabeada. E aí, então, dentro daquele nosso desenho, onde já tinha o roteador e já tinha o switch, a gente vai colocar também ali dois access points. Então, esses equipamentos access points estão fazendo somente isso, pegando ali a conexão dos notebooks, dos tablets, dos smartphones e jogando para dentro do switch que vai para o resto da rede. Eu posso ter pontos de acesso corporativos, eu posso ter pontos de acesso mais domésticos. E aí alguém pode reparar, pô, mas essa caixinha na direita aí é muito parecido com aquele roteador que a gente não gosta de chamar de roteador. Esse é o grande problema. O que nós chamamos de roteador e o que eu não gosto que chame de roteador e que eu já chamei de roteador e que eu falei que não é roteador, ele se parece muito com um ponto de acesso. Muda um pouco ali o design, um pouco mais de curvinha, um pouco mais... A cara é muito parecida. Onde é que está a diferença? Quando a gente olha na parte de trás. Um ponto de acesso, ele é assim. Ele tem basicamente a conexão com a rede local. Um roteador, que não é roteador e que eu não gosto que chame de roteador e que eu chamei de roteador, ele tem essa cara. Ou seja, repara, ele é roteador, ele é switch e ele é um ponto de acesso. Então, a diferença entre um roteador de verdade e ele é que um roteador de verdade só faz isso. E a diferença entre um switch de verdade e ele é que um switch só faz isso. E a diferença entre um ponto de acesso e ele é que o seu ponto de acesso só faz isso. Então, essa caixa que o pessoal chama de roteador é o que eu chamaria de tudo em um. Ele é todas essas coisas ao mesmo tempo. E é importante a gente ter essa diferença porque ele se comporta de maneira diferente. Ele se comporta como roteador, como ponto de acesso, como switch. Ele também é servidor de DHCP, ele faz NAT, ele tem uma série de funcionalidades dentro dessa mesma caixinha. Então, como se essa caixa, que esse tudo em um, que eu, como eu falei, todo mundo chama não muito corretamente de roteador, ele na verdade tem internamente, vamos pegar aqui, vamos pegar esse módulo traseiro, vamos destacar e vamos fazer um diagrama do que ele tem internamente. Na parte de trás desses equipamentos tudo em um tem uma portinha lá chamada WAN, W-A-N, e nessa porta é a entrada para o roteador interno. Aí esse roteador fica ligado no espaço sideral? Não, internamente ele tem um switch, e esse switch tem ali, além de uma porta ligada também nesse roteador, 4 portas ligadas nessas portas externas. Então tem essas 4 portas aqui são um switch, mas internamente ele não é um switch só de 4 portas, porque tem uma porta ligada no roteador. E tem mais, ele também tem dentro dessa caixa um access point, um ponto de acesso. Então tem uma perninha de switch ali e um servidor de DHCP. Então nesse caso aqui, esse tudo em um tem internamente um roteador, um ponto de acesso, um servidor de DHCP e um switch, nesse caso aqui, de 7 portas. Existem alguns desses tudo em um que tem 2 rádios, um de 2.4 GHz e outro de 5 GHz. Então eu teria que fazer um desenho aqui de 2 pontos de acesso e mais uma portinha nesse switch interno. Mas eu não vou fazer isso para não confundir muito o diagrama. Mas entenda, dentro do tudo em um eu tenho todas essas coisas. Agora, se você abrir a caixa, você não vai encontrar ali um roteador, um switch, um ponto de acesso e um servidor amarrado com durex. Não, é uma placa, uma plaquinha lá dentro, que já está com todos os componentes. Então isso não está destacado, você não consegue visualmente ver essas peças lá dentro, mas internamente elas existem. Então, quando a gente monta uma rede com esse tudo em um, essa caixa que a gente chama de roteador, na verdade a gente está ligando a internet na porta WAN, que seria o roteador interno, ele tem o ponto de acesso para os meus notebooks, para os meus smartphones, e eu tenho ali algumas portas Ethernet para ligar impressora, ligar desktops cabeados, por exemplo. Então, essa caixa aqui, como eu falei, ela é mais do que um ponto de acesso, ela é mais do que um roteador, ela é mais do que um switch. Então, esse tudo em um é como se fosse esse diagrama aqui: roteador, switch, servidor de DHCP e ponto de acesso. Vamos ver alguns erros comuns de quem usa
esse tudo em um de maneira sem entender o que ele é internamente. Vamos supor que eu quero estender a minha rede sem fio e em vez de eu comprar um ponto de acesso, que é uma caixa que só faz Wi-Fi, eu pego um roteador. Vamos supor que eu imagino que seja a mesma coisa. Então eu coloco 2 roteadores espalhados aí na minha rede. O que eu vou estar fazendo internamente? Eu vou estar fazendo essa conexão aqui. Então vamos simplificar ela um pouco. Então, repara, entre o ponto de acesso lá em cima e o resto da rede tem um roteador fazendo NAT. Então, eu não tenho exatamente, nesse caso aqui, um ponto de acesso. Eu tenho um ponto de acesso ligado através de um roteador na minha rede. E aí eu vou ter problemas que os broadcasts não vão atravessar, ou seja, o broadcast da minha rede local não vai chegar nas máquinas que estão lá no ponto de acesso. Alguém pode falar, poxa, mas é uma coisa boa, broadcast é ruim. Não, broadcast ele não é ruim. Muito broadcast é ruim. Agora, o broadcast existe porque ele é útil, ele tem função, ele é necessário. E esse broadcast não vai atravessar. Então, as pessoas que estiverem ali no ponto de acesso, por exemplo, vão ter dificuldades em detectar impressoras, em encontrar automaticamente servidores de arquivos, esse tipo de coisa. Isso aqui, óbvio, se eu ligar na porta WAN desse roteador. E se eu ligar na porta LAN, vamos supor que eu faça isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou estar colocando um servidor de DHCP na rede. E isso é um problema bastante comum. Isso, na verdade, é tão comum que os switches hoje em dia eles têm proteções contra esse tipo de conexão. Por quê? É muito comum isso. As empresas elas têm regras, por exemplo, contra funcionários trazerem equipamentos Wi-Fi para dentro da empresa, ou limitam o que esses equipamentos Wi-Fi podem fazer. E aí o que algum funcionário meio ideia torta pode querer fazer? Vai numa papelaria, compra um roteador igual esse aqui, que é baratinho, vai lá e espeta dessa forma aqui na rede. O que vai acontecer? Ele vai injetar um servidor de DHCP na rede e isso vai causar uma confusão enorme. Então, existem comandos de DHCP snooping, de verificação de DHCP, onde o switch detecta esse tipo de coisa e bloqueia a porta se aparecer um servidor de DHCP não autorizado. Infelizmente, poucos administradores conhecem esse curso, que vem normalmente desabilitado, então isso é poucas vezes implementado dentro das redes, mas é uma questão de proteção, de estabilidade de rede interessante. E em casos de emergência, isso já me aconteceu uma vez, num determinado projeto, a gente mandou um técnico num lugar muito, muito, muito distante, era o fim do mundo, terceira esquerda, andava mais 1 hora para chegar lá, e quando ele chegou lá, ele descobriu que ele lembrou, né, que ele esqueceu de levar o switch. Ele levou o cabo, ele levou os equipamentos e o cliente tinha avisado que não tinha mais porta disponível no switch lá. Então, o que ele fez? Ele foi até a cidadezinha próxima. Hoje em dia, em qualquer mercadinho, qualquer cidade que tenha eletricidade, tem já alguém fornecendo internet, e ali no mercadinho tem a venda desses roteadores tudo em um, na verdade, né? E a gente transformou esse tudo em um switch, mas a gente teve que tomar alguns cuidados. Bom, lembrando, é assim que ele é internamente, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é desabilitar o servidor DHCP. Então, isso é uma coisa. Normalmente esses roteadores permitem, você vai lá, procura a configuração de DHCP, desabilita, exatamente para gente não injetar DHCP dentro da rede do cliente. A outra questão foi não usar a porta WAN, deixar isso bem claro, a gente até pediu para o técnico colocar uma fita isolante na porta WAN, porque ela iria atravessar o roteador, que é algo que não iria atrapalhar a comunicação dos nossos equipamentos com o resto da rede do cliente, e a gente desabilitar o roteador. Esse equipamento ele não permitia eu desabilitar o roteador em si. Então, para evitar conflitos de endereço IP na rede do cliente, a gente estava colocando uma coisa a mais, a gente colocou na porta de roteador desse equipamento um endereço IP bem maluco para não ter chance de conflito. E além disso, a gente lembrou de desabilitar o Wi-Fi, porque o cliente não tinha autorizado a gente a instalar um Wi-Fi dentro da rede dele, e seria muito chato amanhã ele chegar lá e descobrir que, mesmo que desabilitado, mesmo que não sendo usado, alguém tinha jogado um Wi-Fi dentro da rede. Então nós desabilitamos o Wi-Fi, e inclusive como a antena desse equipamento não era desrosqueável, a gente pediu para o técnico cortar as antenas com alicate, só para deixar bem claro que esse equipamento estava sendo usado apenas como um switch. E aí sim a gente conseguiu usar essas portas 1, 2, 3, 4
como um switchzinho para salvar a situação. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!